Estamos aqui para mais um podcast, Exterminando Suas Dívidas. Meu nome é Gilberto, vou estar aqui num bate-papo com o Vitor, onde a gente vai estar falando sobre finanças, como gerir o dinheiro. O nosso tema de hoje é quanto preciso de dinheiro para quitar todas as minhas dívidas. Quanto você vai precisar? Bom, isso aí vai depender muito do valor da sua dívida, né? Tem gente que tem dívida de R$ 2.000, tem gente que tem dívida de 10, de 100, de 500. Então, quanto que vai precisar vai depender muito do tamanho da dívida da pessoa. Só que o que a maior parte das pessoas não tem clareza é o valor exatamente da dívida. O que ela sabe é o quê? Que ela tem aquele valor, que ela paga mensalmente e seja uma parcela de 500, de 800, de 1.000, e ela vai pagando mês a mês ali. E ela tem mais ou menos uma noção de quantas parcelas faltam. Mas dificilmente as pessoas sabem exatamente qual o valor daquela dívida. Porque a dívida em si, a dívida, o que falta a ser pago, ele na verdade é chamado de saldo devedor, não é a soma daquelas parcelas. Por quê? Vou te dar um exemplo. Se você tem uma dívida, falta 10 parcelas de R$ 800. Só que essas 10 parcelas de R$ 800 é caso você for pagando mês a mês R$ 800. Então seria 8.000. Só que, na verdade, o saldo devedor dela não é 8.000, porque o que falta, os juros, você só paga quando você está pagando mês a mês parcelado. Se você virar e falar assim, ó, agora eu quero quitar essa dívida, chegar no seu credor, na pessoa que te emprestou, seja um banco, uma instituição financeira, e falar que quer quitar aquilo ali, o correto é ele abater aqueles juros que futuros, porque você não vai pagar aquilo ali, você não já está quitando antes. Então não vai ser esses 8.000, vai ser menos, né? E muitas pessoas acham que não, acho que, não, falta 8.000 para eu pagar. E além de não ter esse conhecimento também, acaba caindo numa armadilha de tentar ir lá para fazer esse pagamento, essa quitação, e o banco, ou seja, quem emprestou para ela, não abate esse valor dos juros. Como ela não tem conhecimento disso, ela acaba pagando os juros futuro ali do dinheiro que ela não usou ainda, ela paga esses juros, paga esse valor a mais, sendo que ela poderia ter tido esse desconto. Entendi. Então, só para dar uma linha aqui para o nosso raciocínio, o que desfalca minhas finanças? Por exemplo, eu tenho um salário e eu não consigo juntar esse dinheiro. Vamos lá, na verdade, a gente tem que ir na raiz do problema, né? Se você chegou nesse ponto de se endividar, de se enrolar e não conseguir pagar aquele compromisso que você firmou, existe alguns indicativos anteriores, né? Não adianta a gente analisar agora, pegar o quanto você ganha agora e falar assim, não, ó, você não está conseguindo pagar por causa disso. Isso aconteceu uma série de coisas que você fez, uma série de escolhas erradas que você fez, uma falta de planejamento que te levou àquela dívida. Porque se você tivesse controle, se você tivesse clareza do quanto você gasta, do quanto você ganha, se planejasse, você nem estaria endividado, certo? Então, o que faltou, na verdade, foi isso aí, foi uma falta de planejamento anteriormente, e agora você fala que o seu salário não dá para você conseguir quitar a sua dívida. Mas, na verdade, o problema veio da raiz, veio lá de trás. Beleza, entendi então. Então, você falou aí gastar menos do que eu ganho. Então, seria uma das coisas aí que eu teria que ter prioridade aí, gastar menos do que eu ganho. Sim, uma das coisas que você pode fazer é gastar menos do que você ganha. Só que isso
não é só isso que vai te levar a você quitar essa dívida, né? Porque chega uma hora, chega um momento que você não tem mais onde cortar. Por exemplo, você tem lá a sua conta de luz, sua conta de energia, são coisas essenciais. Não, você pode até tentar economizar, mas cortar você também não pode. Outra coisa também, nessa de gastar menos do que ganha, as pessoas entram no que? Eu não posso mais fazer nada, então, não vou passear, não vou sair de fim de semana, não vou fazer nenhum hobby, e também não está certo. O que você tem que impor é o que? Limites para aquilo ali. Um teto de quanto você pode gastar com cada coisa, dentro da sua realidade. Caso não, mesmo assim, você não consiga fazer com o tanto que você ganha, a solução é o quê? É você fazer mais dinheiro, você ganhar mais dinheiro. Seja você fazendo algum tipo de renda extra, seja você se qualificando, fazendo algum curso para ganhar mais na sua área ou em outra atividade que você possa exercer. Só que o que você não pode fazer é inverter os papéis. É querer falar assim, eu não tenho dinheiro suficiente para me manter o meu custo de vida, então vou para ganhar mais, sem ter feito essa análise primeiro do que você está gastando, que é supérfluo, alguns gastos que a gente nem percebe. Por exemplo, muitas vezes a gente entra, tem alguma promoção, alguma coisa, a gente cadastra nosso cartão de crédito e o primeiro mês é grátis, vamos supor. Você vai lá, cadastra, fica seu dado bancário salvo, e aí você esquece de cancelar. E aí fica todo mês cobrando cobrando aquela mensalidade, sendo que você nem usa mais aquele serviço. Você usou só aquele mês para ver como que era. Então, são coisas que vão roubando as suas finanças ali, e você não consegue administrar com o tanto que você ganha. Outra coisa também são chamados gastos fantasmas, que é aqueles trocadinhos que você compra. É aquele sorvete que você compra ali na esquina quando você sai do seu trabalho, é aquele cafezinho que você toma. O que eu quero dizer é o seguinte, não é que você não vai mais comprar nenhum sorvete nem tomar nenhum cafezinho. Você vai começar a controlar. Então, você vai anotar para você saber quanto de dinheiro está indo e impor um limite. Falar assim, não, posso tomar sorvete? Posso, mas eu não vou tomar sorvete todo dia. Até porque não é benéfico nem para minha vida financeira, nem para minha saúde, ficar tomando sorvete todo santo dia. Então, a gente vai impor limites, 2 vezes na semana, 1 vez na semana, seja dentro da sua realidade, certo? E daí você vai começando a modelar o quanto que você gasta mês a mês, para daí, depois que você fizer isso, você partir para renda extra. Deixa eu ver se eu entendi aí. Então, eu tenho que evitar esses gastos fantasmas, tipo cancelar tarifa bancária, né? Traçar metas financeiras aí de curto, médio e longo prazo, né? Fazer um curso aí também, né, de educação financeira, né? E estipular um limite de gasto, né? Seria isso? Essa parte da tarifa bancária que você falou é bem interessante, porque geralmente os bancos, o que eles fazem? Eles colocam aquele pacote de serviço, manutenção de conta, que você paga ali 20, 15, 30 reais todo mês, só que você tem um serviço que você não usa, igual a assinatura que eu te falei. Você tem lá disponível 4 TEDs, 2 talão de cheque, só que você não usa esse serviço. Então, se você não usa, não faz sentido você pagar, por mais que seja só 20 reais. Porque se você fizer a conta disso a longo prazo, vai dar uma diferença grande. E vai juntando de pouquinho em pouquinho até ficar grande. Então, a tarifa bancária mesmo é um exemplo. Existe uma resolução do Banco Central que diz que
eles são obrigados a te fornecerem uma conta essencial, que é aquela que não te cobra nenhum tipo de tarifa e você ainda tem direito, acho que a 4 saques mensais, uma transferência, não me recordo agora exatamente o que, que é, mas é mais do que suficiente para o nosso que a gente usa no dia a dia, né? Se você tem uma demanda específica e você realmente usa, né? Ah, eu saco dinheiro toda hora por motivo específico do meu trabalho. Beleza, então você paga, porque aí você usa esse serviço. O que não pode acontecer é você ficar pagando um serviço que você não usa. Isso não pode acontecer. A questão das metas, também, você tem que estipular metas de gastos justamente para você saber, assim, falar assim, começo do mês, sabe aquela história que começa o mês, a pessoa, caiu o salário agora, né, eu posso sair, posso fazer, posso passear, e vai passando metade do mês, chega no fim do mês, a pessoa não tem R$ 1 no bolso, não vai para lugar nenhum, não faz nada. Meu, isso aí é falta de planejamento. Porque você tem o seu salário lá, ele caiu, você sabe que ele vai durar aquele mês. Ou se você é um autônomo, você tem uma estimativa do quanto você fatura mês a mês. Então, não existe essa desculpa de, eu no começo do mês eu posso fazer as coisas, chega no fim do mês eu não posso fazer nada. Isso aí você não se planejou. E se você dividir, você pegar e falar assim, já eu tenho, vamos supor, R$ 500 para gastar com lazer no mês inteiro. Então, eu vou separar. No começo, nessa semana, eu já gastei 150. Na próxima, eu posso gastar ainda 200, que ainda vai ter mais um pouco lá. Ou vice-versa. Vou fazer alguma coisa, alguma atividade aí que eu não costumo fazer. Vou fazer uma viagem, por exemplo. Então, eu dou uma segurada essa semana, só que na semana que vem eu faço a viagem tranquilo. Isso é o quê? Se planejar para você ficar tranquilo e não ficar no desespero depois. E não pegar e falar assim, nossa, eu não posso gastar, e fica caçando o que você pode cortar. Isso aí é uma má gerência do seu dinheiro. Não é o valor que está caindo lá é o mesmo, você que não está sabendo usá-lo da forma correta. Qual a Então, importância? Pode falar. seria estipular um limite de gasto, então. Sim, você estipula um tanto que você pode gastar com cada área da sua vida. E é claro, isso aí você não vai acertar de primeira. O que você tem que fazer é primeiro mapear, ou seja, anotar o quanto você gasta para você ter uma noção mais ou menos de quanto você gasta em cada área da sua vida, né? Não tem como eu virar para você e falar assim, você vai gastar R$ 300 de lazer por mês. Eu não sei. Se você ganha 10 mil, 20 mil, você vai gastar mais. Agora, se você ganha R$ 800, você vai ter que gastar menos. Então, não tem um valor certo. Cada um vai achar o seu valor dentro da sua realidade, dentro do quanto a pessoa ganha e do estilo de vida dela. Beleza, entendi, maravilha. O que você me fala de um curso sobre finanças? Qual que é a importância de você fazer um curso relacionado a finanças, de você se aperfeiçoar nessa área? Primeiro, a gente não tem instrução sobre isso na escola. Na escola você aprendeu matemática, você aprendeu português, história, geografia. Finanças, você não aprendeu. Você aprendeu ali fazer na matemática juro composto, juro simples, só que isso não é... o curso financeiro que eu falo é você aprender a fazer as escolhas corretas, né? Dentro da sua realidade, dentro do seu estilo de vida, e você comandar a sua vida independente do quanto você ganha. Se você não está satisfeito com a vida que você está tendo ali, com aquele salário seu, você busca mais renda. E você vai ter exatamente o que você quer. Agora, quando você ignora, você fala assim, não preciso desse conhecimento, você fica refém o quê? Do seu dinheiro. Se o seu dinheiro dá para você viajar para o Nordeste, você viaja. Se não dá, você viaja ali para a cidade vizinha mesmo, porque não dá, você não tem um poder de escolha, né?
você fica refém ali do quanto até onde o seu dinheiro consegue bancar você. Essa é a vantagem de você fazer um curso relacionado a finanças. Você vai aprender como lidar com o seu dinheiro, como gerenciar o seu dinheiro. E aquela coisa, o dinheiro, ele não é tudo na nossa vida. Com certeza ele não é tudo. Existem coisas muito mais importantes que o dinheiro. A saúde, a educação, claro que é mais importante. Só que o dinheiro, ele potencializa tudo. Tudo que você tem, ele potencializa. Se você é uma pessoa que gosta de cuidar da sua saúde, com dinheiro você vai conseguir cuidar muito melhor dela. Se você é uma pessoa que gosta de se aperfeiçoar, de ter conhecimento, se você tem mais dinheiro, você vai conseguir mais conhecimento. Se você gosta de viajar, se você gosta de fazer coisa diferente, com dinheiro, você vai viver experiências maiores e melhores ainda. Porque o dinheiro, ele potencializa tudo na sua vida, né? Entendi. E o que você me fala por exemplo, eu tenho o salário mínimo lá. Você acha que tem como eu guardar dinheiro ganhando um salário mínimo? Porque tem muita gente que tem aquela crença, eu ganho salário, como é que eu vou guardar dinheiro? Vamos lá. O guardar dinheiro, ele está muito mais relacionado à mentalidade da pessoa do que o quanto ela ganha, certo? Quando você fala para mim, eu ganho salário mínimo, hoje o salário mínimo, se eu não me engano, é R$1.000, alguma coisa por volta aí de R$1.000. Se você falar assim para mim, é possível guardar? Eu vou falar para você, é possível guardar, com certeza. Só que, dependendo do que aquela pessoa almeja, aquele salário mínimo não vai ser suficiente. Só que se ela não consegue guardar nem quando é pouco, quando é muito, daí que ela não vai conseguir guardar mesmo. Porque vai entrar aquele monte de dinheiro que ela não viu e ela vai querer gastar. Então, você vai começar a guardar quando você tem o salário mínimo, os R$1.000, para você ter uma mudança de mentalidade. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai avaliar qual é o seu custo de vida em cima daqueles R$1.000. Depois que você avaliou isso aí, você vai estipular quanto você precisa fazer a mais de dinheiro para você se manter ali, né, com os seus gastos. E aí depois você parte para fazer mais dinheiro. Porque o segredo não está em ficar cortando o gasto daqui, cortando o gasto dali. O segredo está o quê? Em você gerenciar bem o que você tem na mão e fazer mais dinheiro ainda. Tem algumas pessoas que me perguntam o seguinte, muita gente fala que, independente do seu salário, você guardar 10% dele. Você acha que isso é correto? Consegue fazer isso? Será que é correto guardar 10%? O que você acha? Vamos ver. Seja Na lá sua qual opinião. for, eu acho que é corretíssimo. Então, é aquela coisa, não existe Porque, a resposta... Só para você entender, eles falam assim, você guardar 10% do seu salário, se é 1.000, você vai guardar R$100, certo? E esses R$900, você vai pagar o que der para pagar. O que não der, você vai ligar para a pessoa, vai negociar com ela, mas esses 10% você vai ter que se pagar. Vamos lá. Existe a teoria do se pagar primeiro, que é o quê? Antes de você pagar a conta de luz, a conta de água, o mercado, as suas contas normais, você se paga primeiro. Então, você está se priorizando ali. Só que essa tese do se pagar primeiro, o que tem por trás disso? Se pagar quer dizer o quê? Que você se comprometeu a guardar aquele valor. Não quer dizer necessariamente que você vai deixar de pagar outras coisas para guardar aquele valor. Essa tese de se pagar, ela funciona por quê? Porque você vai olhar, você vai ter lá planilhado
você vai ver que você já deve aqueles R$ 100 para você mesmo. É como se fosse uma conta já para você pagar. Então, dentro do seu mês, você vai ter que fazer aquele dinheiro aparecer, você vai ter que ganhar aquele dinheiro, vai ter que faturar aquele dinheiro ali. E não necessariamente você deixar de pagar outras coisas. O fato dos 10%, vamos lá, não é que é o correto 10%, não existe o correto, porque eu posso guardar 10, eu posso guardar 5, eu posso guardar 20, eu posso guardar 50. Isso vai depender de cada pessoa, de onde ela quer chegar e da motivação que ela tem para aquilo ali, né? O que eu posso adiantar? Se você guarda 10%, você vai chegar mais rápido do que quem guarda 5%. Só que o que acontece? Se você não guarda só 5%, mas você já senta na cadeira e fala assim, não, ó, eu preciso criar novas formas de fazer dinheiro. E você fatura mais, aquele faturamento que você está fazendo mais é muito melhor do que aquela outra pessoa que está seguindo a regra dos 10% à risca, só que não está procurando faturar mais. Certo? Então, o que eu acho correto, a minha opinião, não quer dizer que está certo nem errado, é só opinião minha. Não existe uma porcentagem fixa, você pode ter uma base. Você falar assim, ó, vou separar uma parte aqui, 10%, beleza. Só que não use isso como uma regra, como falar assim, ó, é 10% e eu tenho que guardar 10%, senão tá errado. Não é isso. Tem que ter um jogo de cintura ali. Ok, entendi. Vamos partir do seguinte princípio, que eu guardo um dinheiro. Muita gente tem medo de investir. O que você falaria para mim sobre investir esse dinheiro que eu estou guardando? Na onde eu poderia guardar esse dinheiro? Vamos lá. Você tá guardando um dinheiro. A gente vai pensar aqui na possibilidade, né? A gente vai pegar um caso como se você estivesse guardando um dinheiro para quitar uma dívida sua, certo? Você ainda está na dívida, só que você está guardando para traçar uma estratégia para você quitar. Ou seja, você vai precisar daquele dinheiro num curto prazo, porque você está pensando em acertar uma pendência, uma dívida que você tem. Será que é correto? Será que é bom você guardar numa poupança ou na conta corrente mesmo? A poupança, a conta corrente, ela não rende nada. Então você vai pôr R$ 1.000 lá, vai passar o mês inteiro, no outro Consegue mês ser vai ter pior os que a mesmos poupança. 1.000. A conta corrente, ela não rende absolutamente nada, certo? E a inflação, o que é inflação? É o índice de preços das coisas que a gente compra no mercado, produtos, eletrodomésticos, tudo é afetado pela inflação, né? Que é o índice referência é o IPCA, né? Que ele mede a inflação. Às vezes você está assistindo o jornal lá, eles falam, ó, o índice IPCA subiu tantos por cento esse mês, de um mês para o outro, ou caiu. Então as coisas elas estão sempre variando o preço, elas nunca ficam preço fixo. Geralmente tende a aumentar. Você pode ver se você pegar 10 anos atrás, o salário mínimo era um, hoje já é outro completamente diferente. O litro do leite, há 10 anos atrás, ele custava um tanto, hoje ele custa bem mais caro. Tudo sobe o preço. Então, quando você coloca seu dinheiro na conta corrente que não rende nada, de pouco a pouco ele está se desvalorizando. Então, você guardou 1.000 lá, chegou no outro mês, aquele 1.000 é os mesmos R$ 1.000. Só que aqueles mesmos R$ 1.000, ele não tem mais o poder de compra do que do mês passado. Ele é um pouquinho menos porque as coisas subiram. E assim sucessivamente. Se você colocar na poupança, ela rende, mas ela rende muito pouco. Muito pouco mesmo. Quase nada também. Nas bases atuais de juros que nós estamos gravando hoje. Então, qual que é o ideal? Você procurar um investimento. Agora a gente vai entrar a falar um pouquinho sobre investimento, né? Dentro de investimentos, existe a renda fixa
e renda variável. Mas o que é isso? Renda fixa é aquela mais segura, é aquela que você vai colocar e tem mais segurança para voltar, ou seja, você deixar o seu dinheiro num banco, que existe, porque quando você deixa seu dinheiro no banco, existe um órgão que se chama FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Esse órgão, ele é responsável, é como se fosse um seguro do banco. Então, se o banco, por exemplo, vier a quebrar, ele vai restituir todas as pessoas que tinham dinheiro naquele banco, até um valor de 250 mil reais por pessoa, ele restitui. Então, todos os bancos, todas as instituições financeiras, elas contribuem com um valor por mês para o FGC, e o FGC faz esse fundo, que é para quando algum dos bancos quebrarem, ele ir lá e poder não deixar os clientes daquele banco na mão, né? Então, ele vai lá e restitui o valor que a pessoa tinha, certo? Já a renda fixa, geralmente, é esse tipo de investimento, que é mais seguro. A renda variável, ela já entra em investimento em ações, em outras coisas que são mais, tem maior risco. Ou seja, as ações, o que elas são? As nada são do que partes de uma empresa. Então, ele pega, por exemplo, a Magazine Luiza lá. Ela é uma empresa gigantesca. Então, divide ela em várias pequenas partes de ações, e aí quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho da Magazine Luiza. Então, se a Magazine Luiza ela tiver um lucro, você tem um lucro junto com ela. Se ela tem um prejuízo, você também tem um prejuízo junto com ela. Então, as ações elas ficam oscilando o preço a todo momento, certo? Só que elas não têm garantia. Porque é como se fosse uma empresa. Se você pegar e resolver abrir uma empresa e resolver abrir uma sorveteria num bairro, por exemplo, você vai investir um dinheiro e você não tem garantia nenhuma de retorno daquilo ali. Se não der certo, se não virar aquele negócio seu, é prejuízo seu ali. Ninguém te garante aquele retorno. As ações são a mesma coisa. O que as pessoas confundem? Elas acham assim, principalmente hoje, né, com a internet, com esse monte de site que te indica ações, relatórios, né, para você fazer render e valorizou 300% a ação. Qual que é o problema disso? Quando você investe no mercado de ações, que é a renda variável, que o risco é maior, você tem que investir visando longo prazo, ou seja, no mínimo 5 anos aí. Por quê? Porque as ações elas ficam oscilando os preços, né? Por exemplo, vem uma pandemia igual veio agora do coronavírus, que ninguém esperava, o preço das ações caiu lá embaixo. Então, só que não quer dizer que aquela empresa não vale mais aquele tanto. É por causa do momento que está sendo vivido que as pessoas entendem que não vale aquele tanto. Então, elas vendem as ações. Quando a gente fala de guardar um dinheiro para poder fazer uma reserva, né, para poder quitar uma dívida, a gente tem que colocar num lugar que tenha segurança e que eu possa tirar rapidamente, certo? Porque tem tipos de investimento também em renda fixa, né, que são mais seguros, só que o meu dinheiro, por exemplo, ele fica preso lá 1 ano. Ele rende um pouco mais a aplicação, só que ele fica preso muito tempo. Também não é viável para mim. Eu preciso daquele dinheiro rápido. Então, eu tenho que procurar o quê? Eu tenho que procurar uma aplicação que tenha liquidez, que é o quê? A liquidez é que você consegue sacar aquele dinheiro rapidamente e que renda mais que a poupança de preferência. Que aí, no caso, que são os chamados CDBs, que são certificados de depósito bancário. Né? Ele tem a proteção do FGC e ele tem a liquidez também. Eu posso retirar rapidamente esse dinheiro. Entendi. Então, pelo que você está falando aí, o primeiro passo seria abrir uma conta numa corretora, né? E procurar um investimento que tivesse uma liquidez melhor e que eu possa movimentar ele a qualquer momento.
Sim. Você tem que... Hoje até tem até alguns bancos que você já consegue investir pelo próprio banco, não precisa nem de corretora. Por exemplo, o Banco Inter, Nubank, você já consegue investir ali pelo próprio aplicativo mesmo, não precisa nem de conta em corretora. Caso você queira investir em outros bancos diferentes, aí você vai ter que abrir uma conta numa corretora para transferir o seu dinheiro para lá e fazer esse investimento. Quanto preciso de ter de dinheiro para que eu comece a quitar, para mim começar a quitar minhas dívidas? Quando a gente está endividado, e a primeira coisa que a gente quer fazer é se livrar daquilo ali, né? É sair daquela condição. É falar assim, nossa, não quero mais ter dívida, né? Então, a gente meio que quer a qualquer custo se livrar daquilo ali. Então, nossa, eu vou economizar daqui, eu vou trabalhar mais dali, eu vou juntar o dinheiro para mim já quitar logo isso aqui. Só que, qual o problema disso? Se a gente só pensa ali na dívida, só em juntar aquele dinheiro daquela dívida para quitar e se livrar, a gente não se planeja para o quê? Para uma eventual imprevisto que possa acontecer no meio desse caminho. Então você começa a. Sabe aquela história de. As pessoas acham ainda que é bom isso aí. Ah, eu fiz um empréstimo, fiz, por exemplo, em 24 vezes, eu pago a primeira e a última, a primeira e a última. Qual o problema de fazer isso aí? É que você, desde que você tenha alguma reserva guardado para um imprevisto, sem problema. Agora, quando você não tem R$ 1 guardado, você paga a primeira e última, qualquer imprevisto que acontece na sua vida, você tem que pegar outro empréstimo. Então, aquele juros que você economizou pagando aquela última parcela, não vai adiantar nada, porque o próximo empréstimo que você pegar, você vai pagar mais juros ainda. Então, qual que é o ideal? Qual que é o correto de se fazer? Antes de você querer negociar, você tem aquele compromisso, aquela parcela mensalmente, você não vai deixar de pagar ela. Só que esquece de pagar a última, esquece de querer adiantar. Primeiro, você tem que formar uma reserva para você ter uma reserva para um imprevisto. E se você perde um emprego no meio do caminho? E se suas vendas começam a cair? E se o seu serviço que você presta, ele começa a demanda cair lá embaixo? E se vem uma pandemia e você não pode abrir seu comércio? De onde você tira o dinheiro para se manter? Então, antes de você querer adiantar essas contas, você precisa ter um valor guardado. Mas, Vitor, quanto que eu tenho que ter guardado? Depende. Depende do seu estilo de vida, depende do seu gasto. Por exemplo, se você é uma pessoa assalariada, eu não sei se está tendo isso ainda agora por causa da pandemia ou se cortaram. Em tese, você teria acesso ao seguro-desemprego. Você tem o fundo de garantia. Lá também, quando você é mandado embora. Então, você tem mais segurança do que um autônomo, por exemplo, que não tem praticamente direito nenhum. Se começa a cair o serviço dele, ele não vai ter nenhuma ajuda do governo, em tese, né? E se você é um empreendedor, se você tem uma empresa, menos ainda. Pelo contrário, você vai ter mais custo. Então, nós recomendamos o quê? Ainda mais depois que veio a pandemia, que veio o Covid, que a gente viu que existe uma necessidade maior ainda de você ter uma reserva, porque nunca se sabe até onde vai isso. A recomendação é o quê? De 6 a 12 meses, de preferência 12 meses. Mas 12 meses do salário? Não, 12 meses dos seus gastos. Existe uma diferença entre o quanto você ganha e o quanto você gasta, certo? O correto, né, no mundo ideal era você gastar menos do que você ganha. Nem sempre acontece, mas o correto era esse. Se você gasta menos do que você ganha, você vai ter 12 meses guardados dos seus gastos. E é dos seus gastos essenciais. Mas o que é gasto essencial? Isso também entra de cada um. Por exemplo, para mim,
energia, água, condomínio, aluguel, são gastos essenciais, porque eu não posso viver sem. Agora, a internet, por exemplo, numa situação aí crítica, que eu falo assim, nossa, não tenho de onde tirar dinheiro, eu posso ficar sem internet. Eu posso ficar. Eu consigo sobreviver. Tem gente que não. Então, é de cada um. Você vai sentar e vai ver qual que é os seus gastos essenciais. E aí você vai fazer a reserva em cima desses gastos, certo? Guardou os 12 meses de preferência, daí sim você vai partir para uma renegociação de dívida, para querer adiantar a parcela. Por quê? Porque se no meio do caminho aconteceu um imprevisto, você não vai ter que se meter em outro empréstimo. Senão você tá nadando contra a maré. Acontece qualquer coisa, você volta de novo lá para trás. Vai tudo o progresso que você fez, vai cair tudo por terra. Entendi. Uma coisa também que pega também é carro, né? Você tem um carro, ele é praticamente uma família. E multa também, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que aconteceu comigo aí, que eu pagava muita multa, chegava fim de ano aí tem que pagar R$ 1.000 de multa, né? E é uma coisa que dá para você evitar, né? Hoje mesmo eu tenho 2 anos que eu estou com um carro, nunca mais tomei uma multa, né? Sim, sim. Existem coisas que estão no nosso controle e existem coisas que estão fora do nosso controle, né? A multa, por exemplo, é uma coisa que está dentro do seu controle. Se você andar dentro do limite da via, respeitando as regras de trânsito, você não, em tese, você não vai tomar multa, né? Agora, acontece alguma coisa na empresa que você trabalha, tem um corte e você é mandado embora, isso está fora do seu controle. Então, não tem como você prever. Por isso que você tem que ter essa reserva. Não é que você espera isso acontecer. Não, jamais. A gente até trabalha tanto é que essa reserva, ela se chama reserva de tranquilidade. Por quê? Você espera com essa reserva ter tranquilidade, não ter desespero. Não é reserva de emergência, igual algumas pessoas falam. Por que eu não chamo de reserva de emergência? Porque quando você tem uma reserva de emergência, você está fazendo uma reserva para quê? Para uma emergência. Então, quando você acaba de fazer essa reserva dos 12 meses, o que acontece? Uma emergência. Aí você vai lá e usa ela. Então, essa reserva ela é chamada de reserva de tranquilidade. Porque se acontecer alguma coisa, eu estou tranquilo. Eu não estou desesperado. Claro, por exemplo, perdi meu emprego. Eu tenho essa reserva e aí eu tenho esse tempo para me reestruturar, me recolocar no mercado, procurar outro emprego, ou se não começar um negócio, né? Para eu não ficar Deus dará no desespero e ficar correndo atrás de empréstimo. Agora, essa reserva da tranquilidade aí que você está ensinando, ela pode funcionar também para mim já criar uma nova fonte de renda? Pode criar sim. O que eu recomendo? Se você vai criar uma nova fonte de renda, que você comece com pequeno, certo? Hoje com a internet, você pode, por exemplo, eu vou começar a vender roupa na internet, vamos supor. Cara, você pode comprar de pouquinho e ir vendendo no seu bairro, vendendo no grupo do condomínio que você mora, ou no grupo do seu bairro, começar devagar. Porque, geralmente, o que a pessoa quer? Ela já quer ir alugar um lugar, ainda vem com uma pandemia igual essa aqui, daí que você, né, se enrola mesmo. Então, começa pequeno, começa fazendo as coisas pequenas e vai crescendo aos poucos. Porque quando você começa pequeno e vai crescendo devagar, a chance de você se endividar vai ser muito menor. É aquela história, né? Quanto maior a altura, maior o tombo. Não estou falando para você não crescer, não ficar grande,
Mas se você for pequenininho ali, começando devagar, se você cair, você cai, você não se machuca, porque você está devagar. Entendi. Então, ir ali um passo atrás do outro e crescendo de acordo com aquilo que você tem, sem investir tudo também, né? E crescendo devagarzinho ali. Sim, muito importante você não investir tudo, justamente porque pode acontecer alguma coisa, algo errado, né? Imprevistos acontecem. Então não adianta você pegar tudo que você tem lá e investir de uma vez. Que aí você vai estar colocando tudo. O que que você vai estar fazendo? Você vai colocar todos os ovos na mesma cesta. Imagina que você tem 5 ovos. Se você pode colocar um em cada cesta e ir levando uma de cada vez, se você derrubar uma, ainda tem 4. Agora, se você coloca os 5 em uma só, se você tropeçar e cair, os 5 e vai para o saco. Então, a chance de você fracassar é muito maior quando você coloca tudo de uma vez. Então, você tem que ir fazendo aos poucos. Então, uma grande saída aí mesmo, por exemplo, uma pessoa que ela já está enrolada com as dívidas dela, mesmo que ela tenha um emprego, ela está enrolada, já não pagou, já o negócio já está virando uma bola de neve, ela listar tudo isso, ver aonde que está indo todo esse dinheiro dela, né? Listar toda a dívida dela também, verificar quanto que ela deve, fatiar o salário dela, né, para ver onde tá indo esse dinheiro e, de preferência, criar uma nova fonte aí, né? Exatamente. Isso aí. Seria uma das saídas, né? Sim. Seria a saída, no caso, né? Entendi.